A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 9ª lição do terceiro trimestre da EBD, cujo título é A Conspiração de Amã contra os Judeus. Veremos o plano de Amã para exterminar os judeus no Império Persa e como este povo tem sido perseguido ao longo da história. Preparados? Vamos em frente então. No último domingo vimos que Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Amã. Agora abordaremos de que forma Amã arquitetou um plano para varrer da face da terra os judeus no Império Persa e como essa perseguição tem persistido ao longo da história da humanidade. Este povo tem sobrevivido ao longo dos séculos, única e exclusivamente pela providência divina. O primeiro tópico da lição abordará o plano odioso de Amã. Observaremos que Amã exemplifica como o poder pode ser corrompido por sentimentos de vingança e de ódio. Amã, ofendido por Mardoqueu, planejou não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todos os judeus. A Bíblia nos ensina que devemos ser prudentes e não devemos revidar com vingança, pois esta pertence a Deus. Mardoqueu mostrou sabedoria e paciência confiando em Deus, em vez de buscar retribuição, o que reflete a exortação de Jesus em Mateus 10,16, para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amã, em seu ódio irracional, revela um coração envenenado por preconceitos históricos e culturais. Amã era agagita, possivelmente um descendente dos amalequitas, inimigos antigos de Israel. Sua tentativa de genocídio reflete a gravidade de sua maldade, mas foi frustrado pela intervenção divina, pois Deus protegeu seu povo, mostrando que, embora o plano de Amã fosse vasto e destrutivo, a providência divina prevalece sobre o mal. Amã usou de astúcia para convencer o rei Assuero a aprovar seu plano genocida, sem que o rei investigasse a fundo as intenções por trás da proposta. Isso revela uma falha crítica na liderança de Assuero, que ao não discernir as verdadeiras motivações de Amã, quase permitiu a execução de um plano maligno. A Bíblia adverte contra a falta de discernimento e nos exorta a buscar sabedoria divina. Líderes como Salomão, que pediu sabedoria a Deus para governar Israel, e Neemias, que agiu com prudência ao enfrentar conspirações contra a reconstrução de Jerusalém, exemplificam a importância de discernimento na liderança. A história de Amã serve como um alerta para os líderes cristãos sobre a necessidade de vigilância contra manipulações e de manter um coração puro e atento às influências externas. O tópico intermediário nos traz a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Teceremos detalhes de como a violência proposta por Amã, inspirada pela inveja e ódio, pretendia não apenas destruir vidas, mas também semear terror entre os judeus. Isso reflete a violência e maldade que surgem do coração humano afastado de Deus, como vimos desde os tempos de Caim e Abel. A história bíblica está repleta de exemplos de violência contra o povo de Deus, como a ordem de Faraó para matar os meninos hebreus. A resposta cristã à violência inclui oração, intercessão e ações práticas de amor e justiça. Ester e Mardoqueu lideraram o povo judeu em jejum e oração, buscando a proteção divina diante de ameaças. Ester, ao saber da situação de Mardoqueu e dos judeus, ficou profundamente angustiada e, embora estivesse em uma posição privilegiada no palácio, não ficou alheia ao sofrimento do seu povo. Ela tentou ajudar Mardoqueu, mas este recusou, demonstrando a gravidade da situação. O luto coletivo, jejum e oração dos judeus em todo o império refletem sua fé em Deus e a compreensão de que somente Ele poderia salvá-los da destruição iminente. A providência divina, mesmo sem ser mencionada diretamente, é o tema central do livro de Ester, mostrando que Deus dirige os eventos para o bem do seu povo. A crise levou os judeus a um clamor coletivo por socorro divino, como frequentemente ocorre em momentos de grandes dificuldades, lembrando Isaías 55:6, que nos exorta a buscar o Senhor enquanto ele pode ser encontrado.
No entanto, ao contrário de respostas reativas em crises, o exemplo de Daniel nos ensina a importância da oração constante, que fortalece nossa relação com Deus e nos prepara para enfrentar adversidades com fé. Devemos orar continuamente, como ensinado em Efésios 6,18 e 1 Tessalonicenses 5,17, o que nos fortalece espiritualmente e nos capacita a enfrentar o mal com confiança em Deus. Por fim, ao entrarmos no último tópico, veremos o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O antissemitismo tem raízes profundas na história, alimentado por questões religiosas, econômicas e políticas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os judeus foram injustamente culpados pela morte de Jesus, um conceito conhecido como deicídio. E isso perpetuou uma atitude hostil que culminou na perseguição ao longo dos séculos. A Inquisição, especialmente na Espanha e em Portugal, intensificou essa perseguição, onde judeus convertidos ao catolicismo, os chamados marranos, eram suspeitos de praticar o judaísmo em segredo e enfrentavam interrogatórios, torturas e execuções. Além disso, a prática de confinar judeus em guetos, iniciada pelo Papa Paulo IV em 1555, segregou e marginalizou judeus por mais de 300 anos. O antissemitismo racial atingiu seu ápice durante o regime nazista de Adolf Hitler, culminando no Holocausto, onde cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Esse ódio racial, baseado na crença na superioridade ariana, foi institucionalizado em leis antijudaicas, deportações em massas e execuções, não apenas na Alemanha, mas também em países aliados ou ocupados pelos nazistas. O antissemitismo continua a crescer em várias partes do mundo, manifestando-se em discursos de ódios, vandalismo e ataques físicos. Em 2023, o aumento das hostilidades contra Israel refletiu uma escalada alarmante do antissemitismo global. Apesar das críticas e ataques, a Bíblia promete uma futura redenção para Israel e a conversão nacional dos judeus, como profetizado em Isaías 11 e Ezequiel 37. Essas promessas asseguram que Deus protegerá e salvará o seu povo no tempo certo. Concluímos este vídeo reforçando uma das ideias centrais da nona lição, que diz a respeito da perseguição ao povo judeu, ao qual deixa claro que o antissemitismo não se revela apenas em atos hostis, mas também em apoio ou complacência diante dos inimigos de Israel, como grupos terroristas. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano para Israel e vai restaurá-lo quando este se arrepender e aceitar o Messias. Devemos orar pela paz de Jerusalém, confiando que Deus cumprirá suas promessas para com seu povo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que a síntese de nossa nona lição tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Na próxima sexta-feira, mais um vídeo inédito, onde falaremos sobre o capítulo 16 do Apocalipse. Então aguarde, assista, compartilhe e se inscreva no canal para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.